Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Solene Fernandes de Artes, aqui do canal, e olha só essa fruta linda que eu trouxe para a gente fazer juntinhos, no passo a passo, nesse projeto Semaninha. O nome dela é mangostão ou mangostim. E se você está acompanhando as aulas da Semaninha aqui no canal, então já aproveita, deixa aquele like caprichado. E se você está chegando agora e não é inscrito, assista os outros vídeos e se inscreva, pois toda semana eu estou por aqui com vídeos e dicas de pintura para você que, como eu, é apaixonado por esta arte. Olha só, aqui está meu risco. Como as outras semaninhas não vou fazer fundo, tá? Depois eu vou fazer aquela batida de stencil com o dia da semana também. Aqui, ó, desenhei duas frutas fechadas e uma aberta para a gente fazer também a polpa da fruta, que é muito linda. E essa fruta, gente, é muito suculenta. Vale muito a pena fazer na semaninha, tá? Olha só, eu vou começar por essa fruta que tá lá por trás, ela tá virada, o talinho para baixo. Então, eu começo aqui, ó, com o vinho, pincel Castelo, número 8, o C523, mas se você não tiver esse pincel, se você tiver hábito de pintar com aqueles pincéis de cabo amarelo, também dá, tá? Como eu sempre falo, pincel é aquele que você já está acostumado a trabalhar com ele, tá bom? Abaixo, na descrição desse vídeo, vou deixar o contato de onde você pode adquirir esses pincéis caso você queira, tá bom? Vou preenchendo aqui, olha só, toda essa fruta com vinho, tá? Aqui no finalzinho já dou uma pincelada no berinjela, fazendo a junção bem certinho, ó. Passo novamente em cima do vinho, faço aquele movimento para fazer a junção dessas cores. Venho com mais um pouquinho do berinjela. Vou contornar aqui em volta dessa metade, já fazendo a junção com o vinho, bem certinho. Enquanto eu vou passando esse berinjela aí, me conta aqui nos comentários quem está acompanhando e quem já está fazendo essa semaninha juntinho comigo. Essa semaninha, gente, vocês já haviam me pedido várias vezes aqui nos comentários, uma semaninha de frutas, então eu pensei em cada fruta com muito carinho, até para quem está começando na pintura em tecido, tá? Fiz de forma fácil, mas um trabalho muito bonito, com aquele toque de realismo, explicando no passo a passo para que você possa aprender e fazer juntinho comigo, tá? Semaninha é um produto na pintura em tecido que sempre vende muito, tá? Então, por isso, eu procurei fazer desenhos caprichados para vocês fazerem e lucrarem aí. Olha só, com o berinjela, eu dou uma pinceladinha com ele por cima de onde eu passei o vinho, tá? Agora eu venho com um pouquinho do preto, continuo com o mesmo pincel, pego um pouquinho do preto novamente junto com um pouquinho do berinjela, passo aqui no cantinho novamente, porque a casca dessa fruta é bem escura, tá? Então, ó, eu preciso escurecer nos cantinhos um pouquinho mais. E com a sujeirinha do pincel, eu dou algumas pinceladinhas em cima do vinho, tá? Agora, para dar aquela claridade, eu mudo de pincel, pego o pincel número 2, o lavanda, e venho aqui, ó, a minha claridade vai entrar da esquerda para a direita. Então, eu venho pincelando. Aqui não vou esfregar o pincel, a casca dessa fruta não é lisinha, tá? Então, por isso eu venho com, como se fosse batidinhos dessa forma que eu tô fazendo. Para ficar com marquinhas aqui nessa claridade, tá? Faço bem certinho, repito o processo se necessário, e deixo meio esfumaçado nas laterais, como vocês estão vendo. Olha só. Aqui, ó, na contraluz, ajeito aqui novamente, para gastar um pouquinho da tinta do pincel, e na contraluz, na outra lateral, ó, só passo o pincel para fazer umas marquinhas mais claras. Exatamente assim como vocês estão vendo, tá? Gasto toda a tinta do meu pincel fazendo marquinhas. Já venho aqui, ó, para essa outra fruta, vou repetir o mesmo processo. Venho com o vinho, eu vou colocar o vinho próximo do meu aquarela silk e vou pegando junto esse vinho com o aquarela silk. Se você não tem hábito de usar o aquarela silk, tudo bem, não tem problema, tá? Vou passar vinho, ó, em toda essa parte. Adiantei aqui um pouquinho a parte do vinho, venho com mais uma pinceladinha, ó,
Só preenchi aqui normalmente, tá? Sem segredo nenhum. Venho, ó, gastando aqui a tinta do meu pincel e contornando aqui o meu trabalho bem certinho com esse vinho. Tiro toda a tinta do meu pincel, já entro aqui, ó, no cantinho com berinjela, coloco um pouquinho do berinjela lá no pratinho, ajeito a tinta no pincel e venho, ó, da mesma forma que eu fiz ali a parte a parte da outra fruta, tá? Exatamente igual, aqui sem segredo nenhum, tá? Essa fruta é bem simples de pintar e fica muito bonito, né? Vai vai ajudar a compor os projetos da semaninha e vai ficar muito lindo. E se você quer fazer essa semaninha junto comigo, gente, os riscos desses trabalhos, dos 7 trabalhos da semaninha, de todos os vídeos que eu posto aqui no canal, ficam disponíveis para vocês de forma gratuita lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis, tá? Olha só, aqui eu venho com um pouquinho do berinjela e do preto, já posso pegar as duas cores juntas e vou pincelando aqui, ó, para dar uma escurecida nesse vinho, tá? E na descrição desse vídeo, gente, vocês encontram todas as cores usadas no trabalho, na videoaula, tá? E também vocês vão encontrar links dos outros cursos, de cursos pagos que eu tenho disponível para venda, tá? Então, clica no link, dá uma olhadinha, se você quiser adquirir, será um prazer ter vocês lá nesses cursos. Olha só, com o berinjela e um pouquinho do preto, eu contorno e pincelo, pinceladinhas suaves, mas deixo marquinhas em cima do vinho. Notem que o vinho aparece bem pouquinho, ó, porque como eu disse para vocês, a casca dessa fruta é bem escura, tá? Volto com o pincel número 2, um pouquinho do lavanda, vou dando a claridade. Atenção, são coisas que eu preciso cuidar. Quando eu tô fazendo uma composição, eu observo bem de que lado que entra a minha claridade, a minha luz, e eu preciso, gente, da claridade, colocar os pontos de luz sempre na mesma direção, tá? E funciona da seguinte forma: a luz entra de um lado, a sombra fica do lado oposto. Então, ó, a minha claridade aqui nesse trabalho está entrando da esquerda para a minha direita. Então, a minha sombra, nesse caso aqui, vai ficar à minha direita, tá? Sempre uma é o oposto da outra. E também tem trabalho, às vezes, que a luz pega de cima, né? Isso são pontos que a gente vai aprendendo, observando bem certinho cada detalhe, tá? Aqui, ó, no cantinho do outro lado, venho com sujeirinha do lavanda e coloco, ó, bem em cima do risco. É aquela esbranquiçada que dá olhando a fruta, ó, bem de ladinho. Volto com um pouquinho do berinjela e ajeito. Com a sujeirinha do pincel, eu vou dando pinceladinhas, ó, no meio da fruta, para fazer marquinhas, tá? Volto aqui, ó, com um pouquinho só do vinho, para dar umas marquinhas no meio dessa claridade. E nas laterais, ó, eu vou esfumando esse lavanda, para deixar mais clarinho, ó. Venho com pinceladinhas para ficar com marquinhas, porque como eu expliquei para vocês, a casca dessa fruta não é lisinha, tá? Ela é meia marcadinha. Então, ó, com pinceladinhas eu deixo, ó, dessa forma, deixando bem próximo do real, assim como tá na minha imagem de referência. Feito isso, ó, eu venho aqui para fazer o talinho dela. O talinho dessa fruta, quando ela já tá madura, assim, é um pouquinho, um verde meio seco, tá? Então, eu vou usar as seguintes cores: mostarda, verde pistache, verde oliva e o sépia, tá? Pincel número 2, pego um pouquinho do mostarda, ajeito a tinta no meu pratinho, começo preenchendo essa daqui, ó. Vou preenchendo, já entro aqui, ó, sem lavar mesmo o pincel, com um pouquinho do verde pistache e vou preenchendo esse restante aqui, ó. Trago a tinta já em cima do risco, venho do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Aqui eu preencho bem certinho, passo contorno no desenho.
é sempre importante também fazer o contorno bem certinho do meu trabalho. Como que eu faço isso? Levando a tinta bem em cima do risco, tá? De forma bem uniforme. Aqui, ó, também dou uma pincelada com mostarda, venho, ó, pra pontinha, eu vou chamar de assépula, com o verde pistache, preencho bem certinho. Essa parte aqui, ó, lá por trás também vem com uma pinceladinha do verde pistache, preencho tudo bem certinho. Notem que virou uma só. Aí venho com a pinceladinha do siena natural, vou contornando aqui esse talinho, vou deixando mais evidente, ó, a separação, o desenho. Pego junto um pouquinho do sépia e vou fazendo, ó, a separação bem certinho desses detalhes aqui. Aqui, ó, também passo um pouquinho de sépia na parte que tá lá por trás, faço a divisão aqui do talinho, nessa parte que tava lá por trás, passo o contorno bem fininho também, e venho pincelando, ó, essa aqui que já tá de lado. Aqui eu preciso dar um detalhe, porque essa partezinha aqui, ó, um pouquinho mais escuro, e a pontinha dela ressalta, tá? Então, eu preciso deixar um pouquinho mais escuro próximo da ponta aqui. Venho aqui, escureço um pouquinho mais, fazendo a junção bem certinho. Venho nessa aqui da frente, ajeitando aqui, ó, e deixando essa região aqui, ó, próximo da ponta, ó, próximo da beiradinha, um pouquinho mais escuro. Então, eu passo um pouquinho do verde oliva, depois eu venho escurecendo com um pouquinho do sépia, tá? Faço o contorno bem certinho e venho escurecendo, ó, com um pouquinho do sépia. Eu posso pegar também esse sépia com um pouquinho do verde oliva já junto, tá? Ajeito bem certinho, passo um pouquinho mais aqui, ó. Faço a junção das cores, venho, ó, com a pinceladinha do palha, pego esse palha junto com mostarda, para deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais clara. Venho, ó, com mais um pouquinho, vou passando aqui, ó, pego um pouquinho do siena natural também, e vou passando aqui bem na beiradinha, ó, contornando, para deixar aquele aspecto de já secando, de envelhecido, já secando essa parte aqui. Aqui, ó, também dou mais uma pinceladinha com o mostarda, ajeito bem certinho, faço a junção aqui, ó, com cuidado, venho aqui mais um pouquinho, misturo bem e venho para o talinho, ó. Para preencher esse talinho aqui, vou fazer uma misturinha de verde pistache com um pouquinho do verde oliva, ó, vou preencher ele todo até aqui embaixo, com cuidado para não passar para cima das assépulas, né, aqui dessa fruta. Venho, ó, com um pouquinho do verde oliva e do sépia, e vou escurecer aqui, ó, um pouquinho desse lado, ó. Passo o pincel, venho com um pouquinho mais do sépia e vou escurecer esse lado aqui, ó, um pouquinho, ó, mais um pouquinho. E tô usando aqui, ó, para fazer essa parte, o pincel número 2 da 421, tá? Ajeito bem certinho, venho com a pinceladinha do sépia, vou contornando aqui, ó, quero deixar essa parte aqui um pouquinho mais escuro também. Esse pincel número 2, ó, me permite fazer contorno bem certinho, e é muito bacana, eu gosto muito desses pincéis, tá? Eu tenho o hábito de pintar mais com pincel da 421 do que os pincéis de cabo amarelo. Venho, ó, com um pouquinho do palha, pego esse palha junto com o verde glacial para deixar o verde glacial um pouquinho mais claro e dou uma claridade desse lado do talinho e só sujeirinha do outro lado. Venho com mais uma isca, bem pouquinho, do
verde oliva, só para contornar aqui, ó, que ficou faltando. Dou algumas pinceladinhas, ó. Aqui no canto vou escurecer um pouquinho mais com sépia. Aqui também, só um tiquinho só a mais. E pronto. Vou fazer a parte da casca aqui desses 2 pedaços e eu volto pra gente fazer, ó, a parte de dentro e a polpa dessa fruta, tá? Aqui, ó, já pintei a casca e agora eu vou fazer a parte de dentro aqui da casca, tá? A casca dela é bem grossa, tá? A gente come dessa fruta o caroço, uma massinha que tem em volta do caroço. A casca é bem grossa. E por dentro, essa casca fica um pouquinho mais clara. Venho com vermelho escarlate e o púrpura, vou pincelando aqui, ó, preenchendo toda a parte dessa casca aqui por dentro. Posso fazer isso com o pincel número 2 mesmo, ou posso até pegar um pincel maior. Aqui, essa casca, nessa parte aqui, ó, fica umas pontinhas, o encaixe bem certinho do caroço da fruta, tá? Da sementinha da fruta. Então, passo, ó, o vermelho escarlate com um pouquinho do púrpura, bem certinho, vou pincelando, contornando aqui com cuidado para não tirar a parte de fora da casca, que é onde que fica bem, que é bem mais escuro. Aqui no cantinho vou escurecer com um pouquinho do vinho, um pouquinho, vou puxando aqui, ó, porque essa parte que tá com a semente faz um pouquinho de sombra aqui, ó. Venho pincelando e fazendo aquelas, o encaixe bem certinho da semente ali do caroço da fruta. Aqui também faço uma pontinha, observo bem certinho ali, ó, aqui também mais uma pontinha e dou uma descidinha com o pincel. Venho com a isca do berinjela, passando aqui, ó, fazendo o contorno pelo lado de fora, porque é a beiradinha de fora da casca que aparece por trás desse vermelho escarlate do púrpura, deixando aquela beiradinha mais escura, tá? É o contorninho da casca mesmo que aparece. Ajeito bem certinho, passo, ó, aqui para a parte de dentro com um pouquinho do vermelho bebê, vou passando esse vermelho bebê aqui por tudo, porque essa parte aqui, ó, onde faz o encaixe nos caroços, ainda é um pouquinho mais claro e é cheio de veinhas mais claras, tá? Mas primeiro eu preencho todo ele com vermelho bebê, bem certinho, já vai ficando, olha só, já dá uma diferença e já fica mais claro. Preencho aqui com todo cuidado para não pegar em cima do vermelho escarlate e do púrpura que eu passei. Vou contornando aqui, ó. Notem, ó, que eu deixo o risco bem certinho dos caroços, porque eu vou precisar trabalhar aqui ainda uma cor um pouquinho mais clara, que é o lavanda, tá? Preencho tudo bem certinho. Esse lado aqui joga um pouquinho do vermelho escarlate para dar aquele movimento, né? Aquele arredondado, aquela profundidade. Que é a marcação do caroço. Com esse mesmo pincel número 2, eu vou fazendo aqui, ó, as marcaçõezinhas que tem aqui por dentro. Por dentro aqui, ó, é bem clarinho esse encaixe aqui dos caroços. Então, eu venho com lavanda, ó, fazendo risquinhos, como se fosse veinhas, tá? Aqui nesses encaixes, ó. Essa parte vai ficar um pouquinho mais clara e vou trabalhando, fazendo vários sinaizinhos, ó. Desenhando cada encaixe com bastante cuidado. Aqui, ó, passo um pouquinho de tinta entre uma divisão e outra para ficar mais evidente. Vou passando, ó, com cuidado. Venho com um pouquinho mais aqui também, para deixar bem evidente a divisão entre um caroço e outro. Aqui, ó, ela fica meio de lado, essa parte aqui de fora dessa metade tampa aqui, ó, então vai aparecer bem pouquinho, ó, só a parte onde encaixa ali bem no meio dos caroços. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro, então eu reforço essa parte aqui, ó,
com lavanda, ajeito bem certinho. Aqui também, ó, notem que eu passo um pouquinho de lavanda aqui, ó, mas sem tirar o vermelho escarlate que eu passei ali, que é a sombra da outra metade. Ajeito aqui bem certinho. E assim já vai ficando mais clarinho. Vem com o pincel 0. Aqui, ó, bem no meinho, vou passar, ó, vou ajeitar aqui a pontinha desses encaixes com cuidado. Então, eu faço algumas pontinhas e vou reforçando a divisão entre um e outro, ó. Mais um pouquinho. Reforço aqui e dou pinceladinhas, ó, para os risquinhos ficar um pouquinho mais visíveis, tá? Conforme essa tinta vai secando, aí vai ficando mais natural e mais bonito, tá? Aqui, ó, dou pinceladinhas também, para dar impressão de veinhas aqui por dentro. Venho aqui, ó, desse outro lado também, só que desse lado não forço tanto para não tirar a sombra que a outra metade faz aqui. Limpo o pincel. Pego um pouquinho do sépia, pincel número 2, venho aqui, ó, e vou fazer, ó, uma partezinha mais escura bem no meio desse miolinho aqui, ó. Bem no meio, ó. Porque esse encaixa, essa partezinha escura aqui, ó, encaixa bem no meio dos caroços ali que a gente ainda vai pintar. Volto pro lavanda, venho ajeitando aqui essa pontinha bem certinho, ó. Com cuidado. Deixando a parte aqui da frente um pouquinho mais visível, tá? Venho, ó, pincelo aqui para fazer essa divisão bem certinho, reforço essa daqui também, aqui, ó, e volto, ó, desenhando essa divisão aqui entre um caroço e outro. Aqui também dou mais algumas pinceladinhas, e desse lado aqui, ó, que pega bem de lado, eu só clareio um pouquinho mais. Aqui também, e aqui, ó, reforço aqui, mais uma pinceladinha com lavanda desse lado aqui também, passo de um lado e do outro para ficar esfumado dos dois lados, tá? Bem certinho. Aqui, ó, reforço um pouquinho mais, e sempre passando a tinta de um lado e do outro, tá? Para que fique esfumado dos dois lados. Venho aqui novamente, sujeirinha do vermelho escarlate, para dar uma profundidade, ó, próximo desse risquinho, ó. Isso deixa mais visível, bem próximo da divisão dos caroços, ó. Eu passo um pouquinho do púrpura e do vermelho escarlate. Aqui, ó, na parte de dentro da casca, que é bem grossa, como eu expliquei para vocês, eu preciso fazer algumas marquinhas. Então, eu venho com um pouquinho do vermelho bebê e do lavanda, faço uma misturinha rápida e venho fazendo algumas marquinhas mais claras, ó. Dessa forma, só algumas marquinhas mesmo, tá? É bem natural, da parte de dentro da casca dessa fruta. Venho, ó, aqui na outra metade, vou fazer a largura da casca da mesma forma, com vermelho escarlate e um pouquinho do púrpura. Vou fazer o encaixe com cuidado de cada caroço, vou trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco, fazendo o contorno, a junção aqui, ó, com a casca. Venho, ó, pincelando. Tô usando o pincel número 2 da 421 para fazer essa casca aqui também. Faço o encaixe bem certinho dos caroços, venho aqui do outro lado, ó, vou pincelando, faço a junção aqui, ó. Essa fruta, nem todos os caroços são do mesmo tamanho, tá? Às vezes na fruta uns vem bem maiores, bem suculento, e outro caroço vem um pouquinho menor. Então, é essa a diferença que vocês veem aqui no meu desenho também. Um caroço é diferente do outro, tá? Mas essa fruta, gente, além de muito gostosa, é muito bonita quando você abre, assim, as partes e vê esse desenho, assim, a forma com que os carocinhos tá lá dentro da fruta, tá? Faço os encaixes aqui, ó, bem certinho, com esse vermelho escarlate e o púrpura. Aqui também, ó, já venho com a tinta na quininha do pincel para ficar o contorno bem certinho. Vou ajeitando e preenchendo, ó, todos os espacinhos.
Venho aqui também, pincelo aqui, ó, com todo cuidado, ajeito aqui, ó. Aqui vou passar mais um pouquinho, deixando bem arredondado essa parte aqui, ó. Ajeito bem certinho. Venho, ó, com mais um pouquinho do vermelho escarlate e aqui, ó, também para deixar bem redondinho essa parte. Aqui, ó, dou uma pinceladinha a mais com vermelho escarlate. Aqui também, para tampar bem a trama do meu tecido. E vou ajeitando, ó, o caroço para ficar bem certinho. Aqui, eu já venho com a pinceladinha do vermelho bebê e do lavanda. E vou dando aquelas marcaçõezinhas mais claras que tem aqui na largura dessa casca. Venho, ó, com um pouquinho do berinjela. E vou contornando aqui, ó, essa casca pelo lado de fora, é a marcaçãozinha, aquela beiradinha da cor da casca de fora que aparece aqui porque tá meio de ladinho, tá? Dou uma puxadinha aqui, ó, também com o berinjela, deixo alguns lugares mais escuros. São detalhezinhos que a gente vai colocando para deixar mais real e venho para fazer o caroço. Faço uma misturinha de palha com um tiquinho de verde glacial e vou preencher esses caroços. Todos preencho aqui, ó, vou pincelando com cuidado para não pegar ali o vermelho, faço o contorno bem certinho e venho preenchendo, ó. Nessa mistura, eu vou usar mais o palha e bem pouquinho verde glacial, tá? É só para dar uma corzinha mesmo nesse palha, para não jogar direto o branco, tá? Passo, vou preenchendo bem certinho, usando o pincel número 4, da 421, já venho aqui, ó, mais com palha e vou preenchendo. E mais uma vez, se você quer fazer essa semaninha junto comigo, o risco vai ficar disponível nos destaques do meu Instagram em riscos grátis e o guia de cores, gente, fica para vocês na descrição do vídeo, tá? Então é só pegar o risco lá nos destaques e voltar aqui para pintar juntinho comigo, tá? E é claro, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, está gostando desse vídeo, quer acompanhar essa semaninha e outros vídeos, fique à vontade. Se você gostar, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixe também aquele like caprichado para mim saber que você está gostando do meu conteúdo, tá? Toda semana eu tô por aqui com dicas e trabalhos de pintura para ajudar vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá? Aqui, ó, já venho com o branco, vou pincelando em cima de cada caroço, fazendo uma segunda camada de tinta. Em alguns lugares, ó, deixo um pouquinho evidente o verde glacial, passo o branco aqui na beiradinha, onde passei o vermelho escarlate e o púrpura com cuidado, e venho preenchendo, ó, com o pincel número 2. Vou passando a tinta com cuidado para não puxar o vermelho, porque aqui eu tô fazendo e a minha tinta ainda tá um pouquinho mole, tá? Ainda tá úmida. Venho, ó, com o branco nos outros caroços também. Notem que eu deixo a divisão bem certinha entre um carocinho, entre uma sementinha da fruta e outra. E tem que deixar essa parte aqui, ó, bem suculenta, gente, porque essa fruta realmente é uma delícia. Passo, ó, bem certinho, venho aqui nesse de cima que tá faltando, com um pouquinho do branco, vou preenchendo ele todo, faço o contorno desse daqui, venho aqui, ó, também em todos os caroços, vou passar, ó, da mesma forma, tá? Ajeito aqui, ó, a beiradinha bem certinho, faço o contorno pelo lado de dentro com essa tinta branca e espalho bem, ó. Faço a junção das cores. Por que que eu passo uma primeira camada de tinta por baixo antes de pintar o branco? Para que o branco não fique exatamente como tá no potinho, tá? Eu gosto de dar uma quebrada nele, assim eu acho que fica mais natural, tá? Feito isso, eu venho, ó, com um pouquinho do camurça, passo sujeirinha no miolinho bem certinho e vou fazendo a divisão desses caroços, dessa sementinha, tá? Bem fininho, ó.
eu não posso deixar aquele contorno, por isso eu vou usar o pincel número 2, passo, ó, de um lado, viro o meu pincel, venho do outro e vou passando também, para ficar esfumado dos dois lados, tá? Isso, ó, ajuda a dar mais volume nesses caroços, tá? Então, passo, ó, a tinta de um lado, pego um pouquinho mais de tinta, viro o meu pincel, venho do outro lado para esfumar também. Venho com um pouquinho mais de tinta, pego o pincel 0, quero deixar esse miolinho aqui um pouquinho mais visível, porque aqui eu preciso escurecer um pouquinho mais, então passo, ó, bem no miolinho e puxo um risquinho para cada um dos caroços. Com o pincel 0, agora, ó, dou uma pincelada com branco, que vai deixar um pouquinho mais claro. Então, venho, ó, pincelando com esse pincel 0, o meu é bem macio, tá? Para deixar, ó, ainda mais claro esse caroço, tá? E vou repetir isso em todos os caroços, as sementinhas, que eu ver que for necessário, tá? Feito isso, volto pro pincel número 2, mais um pouquinho do lavanda, vou pincelando aqui novamente, ó, para dar um pouquinho de claridade. Faço algumas marquinhas, um pouquinho mais clara em alguns lugares, aproveitando a sujeirinha de tinta do meu pincel, para deixar, ó, bem marcadinha essa casca, porque como eu falei, a casca dessa fruta não é lisinha, tá? Então, ó, eu preciso deixar marquinhas. Aqui, ó, vou passar uma sujeirinha, bem pouquinha tinta também, e aqui, ó, só sujeirinha, ó, para dar uma leve claridade, tá? Bem pouquinha tinta. Aqui, ó, vou gastar, ó, só peguei sujeirinha de tinta e passo aqui na beiradinha também, e tá feito. Agora, venho com o pincel número 4, um pouquinho do sépia, eu vou colocar a sombra aqui, ó, na parte de baixo dessa fruta. Como vocês podem perceber, a luz tá vindo ali de cima, da minha esquerda, entrando da esquerda para a direita, então a sombra vai ficar ao contrário, como eu expliquei para vocês, vai ficar exatamente à direita, ó. Venho nessa daqui, passo também, puxando, ó, para o outro lado. Aqui, como eu usei o sépia para fazer a sombra, e ali a cor também é escura, vai aparecer bem pouquinho, ó. Aqui também, venho puxando, ó, com cuidado, não posso exagerar. E é sempre importante prestar muita atenção aonde colocar e como colocar a sombra do elemento, ó. Aqui, ela já vai dar aquela impressão, ó, que tem uma mesa aqui por baixo dessa fruta, tá? É sempre importante a gente fazer ou a mesa ou colocar uma sombra do lado certo, né? Para o nosso desenho ficar bem composto, bem feito, tá? Aqui eu encaixo bem certinho aqui, vou puxar um pouquinho mais. Conforme a sombra for se distanciando do elemento, ela vai clareando, tá? Em alguns casos. Então, atenção para isso também. Venho, ó, olha só, com uma sujeirinha do preto e do berinjela para fazer algumas gotinhas aqui, ó. Com essa mistura, ó, faço meia lua por cima, puxando a tinta para baixo, e faço meia lua por baixo, puxando a tinta também para baixo. E ali na fruta que tá lá por trás, faço uma também. Pego um pouquinho do vinho e do púrpura e dou aquela pincelada por dentro da gotinha, puxando a tinta para cima, tá? Nessa daqui, ó, vou dar uma pincelada com púrpura para ver se fica bom, mas fica muito claro, então eu venho, ó, fazendo a junção para escurecer um pouquinho, ó. Mais um pouquinho, dou uma escurecida. Aqui, ó, vou pincelar também. Pincel 0, o branco, vou colocar o pontinho de luz nas minhas gotinhas. E atenção, esse pontinho de luz aqui, ó, tem que ser sempre na mesma direção, para ficar bem legal. Passo a contraluz um pouquinho mais suave, refaço aqui, ó, o pontinho de luz se necessário. Venho fazendo aquela marcação de stencil, e esse stencil vai ficar na descrição do vídeo para vocês, igual em todas as semaninhas, com o dia da semana, e o trabalho todo concluído fica dessa maneira, simples, lindo e fácil, feito com todo carinho para vocês. Espero que gostem.